Olá, sejam uma vez mais de novo bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje trago-vos aqui em roupão, é verdade. Obrigada, Vânia. Ela vai perceber o que eu quero dizer. Um beijinho para ti. Trago-vos aqui um episódio muito especial. Um, e que é para celebrar esta época que nós estamos agora a passar. Eu sei que ainda nós não estamos na época de caranguejos, mas é particularmente interessante falarmos sobre isto. Existem alguns episódios no meu podcast que vocês podem encontrar sobre a quarta casa, a quinta casa. Por acaso nunca fiz, não, já fiz sobre a 10ª casa, mas nunca falei muito de paternidade, se calhar devia falar sobre isso. O próximo dia do pai que houver, se calhar vou tentar lançar-me nessa dinâmica. Eu não tenho tido muito tempo para fazer tantos episódios como eu fazia desde a pandemia, não é verdade? Mas vou tentando aos poucos. E então, hoje vamos falar sobre mães, sobre ser mãe. Eu sei que isto causa aqui alguma polémica, o próprio aspecto de dizer mothering, não é? Mother is mothering, que é assim uma coisa que está muito, muito em voga desde o Nodo Lunar Norte em Touro, que nós tivemos aqui há uns tempos atrás, aqui há uns 4 anos atrás. Temos aqui muita coisa para falar sobre mães. E então, que episódio é que eu decidi fazer? Eu decidi trazer-vos aqui um episódio em que nós vamos falar sobre não o tipo de mães que nós somos de acordo com o nosso signo solar. E agora, desde já, quero deixar aqui uma ressalva, porque isto é um artigo que vai ser lançado na Glitter Dream e vou, obviamente, deixar imensas ressalvas sobre aquilo que é ser mãe, porque vamos falar, acima de tudo, de quem nós somos enquanto agentes de mudança, criadores, agentes efetivamente de criação e de preservação das nossas emoções, ok? É isso que eu agora só me estou a lembrar a palavra nurturing, cuidar, ok? Da palavra cuidar. Nós cuidamos, é uma energia feminina que tem uma dimensão completamente diferente, mas eu conheço muitas mães que não têm ou que não têm o ímpeto de cuidar, ou então o cuidar tem muitas linguagens diferentes também, não é? Nós temos que ver disso. E conheço muitas pessoas que não têm filhos e que cuidam dos seus amigos, cuidam da sua família, de origem, cuidam, às vezes não são de amigos, cuidam dos seus animais de estimação, cuidam das plantas, criam coisas extraordinárias. E portanto é isso que nós vamos falar aqui também. Se vocês não quiserem colocar a tónica no serem mães, porque isso vai ser o artigo que eu vou lançar, entretanto, através da Glitter Dream, que são as mães dos diferentes signos. Pensem então aqui neste vídeo, porque a tónica é um bocadinho diferente. E então o que é que nós vamos falar, o que eu achei interessante? Nós falarmos sobre quem nós somos enquanto mães, como é que nós poderíamos ser enquanto mães, como é que nós cuidamos dos outros, qual é que é o estilo, qual é que é a nossa linguagem emocional, qual é que é a forma como nós cuidamos dos outros, a nossa linguagem do amor, se bem que isso também pode ser visto através de Vênus e não só do posicionamento lunar. E a forma também, acima de tudo, que tipo de mãe é que nós tivemos, ok? E portanto, este episódio vai se centrar essencialmente, não vou centrar nem na quarta casa, nem na 10ª casa. Se vocês quiserem, podem ir ver se vocês tiverem filhos, ou se quiserem inspecionar também a vossa próprio mapa para perceber como é que vocês percepcionam os vossos pais, porque muitas vezes os nossos pais comportam-se de uma determinada forma e nós só captamos aquilo que nós conseguimos captar através das nossas capacidades e da nossa personalidade e daquilo que nós vimos ao mundo fazer, ok? Portanto, se vocês querem perceber como é que os vossos filhos vos percepcionam, não é como vocês são, é como os vossos filhos percepcionam, portanto acaba por ser a realidade, ok? Vão ver a vossa quarta casa para o posicionamento da mãe ou feminino e a 10ª casa para o posicionamento do patriarca ou do masculino, ok? Além disto, temos, obviamente também se pode utilizar aqui outras ferramentas, mas nós vamos utilizar
o signo lunar, nem sequer vamos falar das casas, porque as casas é a forma como aquela energia vai ser orientada e vai ser utilizada pela própria pessoa e o impacto que a mãe tem também nessa pessoa. Por exemplo, nós podemos ter uma lua em Capricórnio que é altamente ambiciosa, mas depois estiver na 12ª casa e se essa lua estiver a fazer uma quadratura com Neptuno e assim em aspectos complicados que estejam conectados com peixes ou com a 12ª casa, se calhar que aquela mãe era um bocadinho, em vez de ser ambiciosa e traduzir essa ambição como deve ser, e esse pragmatismo capricorniano, se calhar foi alguém que era distante também emocionalmente, se calhar também podia ser uma mulher adita, porque a 12ª casa também tem a ver com distanciamento, ilusões, consumos, e portanto tenham depois também atenção que não é só o signo em que está a lua, são os aspectos que elas fazem, porque às vezes têm um ingresso muito positivo, têm aqui um posicionamento muito positivo, mas depois os aspectos que elas contraem, que esta contrai com outros planetas, poderá fazer tensão e de certa forma desmanchar o efeito em si, bem obviamente qual é a fluidez e a capacidade de transmissão destas características através da casa, ok? A casa conta muito, é a forma como nós utilizamos estas energias. Portanto, como é que nós recebemos este cuidar, como é que nós transmitimos este cuidar aos outros, é muito importante, ok? Portanto, se vocês não são, é o que eu estava a dizer, se vocês não são mães, isto não é só para mulheres, não é? Se vocês não são mães, se vocês são homens e também não têm filhos, ou se são mulheres e também não têm filhos, pensem na vossa mãe, pensem no vosso pai, se o vosso pai foi a pessoa efetivamente que cuidou de vocês, que foi o feminino na vossa vida. Esta lua é a forma como vocês retêm as emoções, como vocês recebem este cuidar, como vocês recebem a forma como vos entregam amor, é muito importante. E portanto, esta lua também foi a forma como vocês receberam esse amor na vossa vida, foi parte da personalidade também desse feminino, principalmente neste caso a mãe, ok? E foi a forma como vocês enraizaram estas emoções na vossa vida e transmitiram aos vossos, portanto, filhos ou pessoas das quais vocês cuidem, ok? Portanto, é sempre muito interessante ver dinâmicas familiares. Já vi mães com o nodo lunar sul a fazer conjunção com a lua de um filho, já vi aspectos interessantíssimos e normalmente se nós olharmos para o nodo lunar sul dos pais, por exemplo, dos meus pais, estão ambos a fazer o nodo lunar sul deles é o meu sol e é grande parte da minha carta e portanto às vezes tem de haver, é o que eu digo sempre, a forma como nós vamos percepcionar as nossas experiências com os nossos pais são determinantes, porque muitas vezes aquilo que nós temos que fazer não é agregar, é desvincular, outras vezes nós temos que fazer pazes, outras vezes nós temos que perceber porque é que tivemos de ser disruptivos, e isto vai dar para qualquer geração que nós estejamos a falar ou a observar, ok? Portanto, eu vou falar, já tenho aqui a carta, obviamente, tenho que estar aqui a carta da maternidade por excelência, a Imperatriz, e vou falar, obviamente, aqui sobre todos os signos lunares e a forma, vamos fazer isto da perspectiva da vossa mãe. Como é o dia da mãe, vamos não centrar-nos em nós, enquanto mães ou enquanto pais, mas vamos centrar-nos nas nossas mães ou cuidadoras ou dos pais que ocuparam esta energia feminina do cuidar, porque obviamente os homens também têm um posicionamento lunar, logo faz todo o sentido que isto seja assim, ok? Portanto, se não for, porque obviamente toda a gente tem uma mãe, nem todos somos mães nem pais, mas toda a gente tem uma mãe, não é? Todos nós viemos de algum sítio, mesmo que não conhecemos as nossas origens bem ou não tenhamos um entendimento, e mesmo que tenhamos um bom entendimento, nós nunca conhecemos tudo, não é? Sobre os nossos pais. E portanto é interessante perceber de que forma é que nós percepcionamos e que recebemos este amor, porque muitas vezes quem são estas pessoas não tem muito a ver com a forma como elas nos passaram
este amor, e isso é a coisa mais interessante de todas, não é? Porque existe uma linguagem de ego, que é o Sol, e existe uma linguagem, e de vitalidade, e existe uma linguagem emocional que muitas vezes está alinhada com o nosso Sol e outras vezes não está nada alinhada, e muitas vezes passaram-nos também essa disrupção, e cabe-nos a nós fazer essa análise para perceber melhor e depois passar algo diferente para as gerações seguintes. Então vamos começar, ok? Portanto, olhem primeiro, o que é que vocês têm que fazer em primeiro lugar? Olhem para a vossa lua, para o vosso posicionamento lunar, vejam qual é que é o vosso signo e retenham esse signo, e agora vamos começar, e vejam também onde está a casa, porque a casa também é importante, ok? Eu já vou falar um bocadinho sobre isso, mas assim no final, assim de fugida, porque aquilo que nós nos vamos centrar é mesmo os posicionamentos lunares, ou seja, em que signo é que está a vossa lua. Portanto, se vocês têm a vossa lua em Carneiro, ok? Temos aqui, por excelência, aqui a carta do Imperador. Se vocês têm a vossa lua em Carneiro, o que é que aconteceu? Vocês percepcionaram, ou a vossa mãe era mesmo uma pessoa, era um líder, ok? Existe uma energia muito masculina, se calhar vocês herdaram da vossa mãe esta energia dominante e pioneira, não vou dizer insatisfeita, mas sempre aqui com uma energia de fogo aqui a palpitar. Vocês têm as vossas emoções à flor da pele, vocês sentem de forma muito genuína e, portanto, esta pessoa pode ter sido percepcionada por vocês como alguém impulsivo, dominante, autocentrado. É sem dúvida o lado sombra e luz ao mesmo tempo deste posicionamento. Violência ou agressividade poderá também ser um lado obscuro ou sombra deste posicionamento. Sem dúvida que o lado luz é alguém que não tem papas na língua, alguém que é confiante e alguém que é assertivo, ok? Este é o primeiro. Depois, se vocês, portanto, uma mulher combativa, ok? Que vocês tiveram enquanto mãe era uma mulher combativa. Depois, temos touro. Se vocês têm a vossa lua em touro, ok? A vossa mãe, vocês percepcionaram-na como alguém confiante, calmo, teimoso, ok? Muito teimoso, que queria as coisas à sua maneira, ao seu feitio, que era resistente à mudança, e ainda pode continuar a ser, não é? Apegada provavelmente a coisas, a bens materiais, a recursos materiais, e portanto provavelmente a linguagem, o amor que vos foi passado, se por exemplo, com uma lua em Carneiro, a linguagem do amor é independência, é vai que tu consegues, ok? A linguagem aqui do amor de uma lua em touro foi-vos transmitido com eu estou aqui para ti, eu protejo-te, existe aqui um pragmatismo e a segurança física e material esteve sempre acima de tudo. Por exemplo, para o meu filho ou para a minha filha não pode faltar nada, pronto. E isto é totalmente, se vocês tiveram uma lua em touro. A vossa mãe não precisa de ser do signo touro, se por acaso for, também tem estas características. Eu depois já faço este resumo um bocadinho mais à frente, mas sem dúvida, se vocês tiveram, se têm uma lua em touro, a vossa mãe foi percepcionada desta forma, ok? Depois, se vocês têm uma lua em Gêmeos, a vossa mãe foi percepcionada como sendo uma pessoa amistosa, comunicativa, ou seja, provavelmente era alguém que falava tanto e era tão impaciente que nunca teve muito tempo para ouvir os vossos problemas, porque havia sempre uma solução, havia sempre alguma coisa para fazer. Era alguém que não era propriamente paciente, mas mostrou-vos amor através de palavras de encorajamento, ok? Alguém que se calhar vos incutiu o gosto pelos livros, pela palavra, pela cultura, ok? E que se calhar por isso assim, era um bocadinho difusa em alguns aspectos, ok? E também se calhar um bocadinho ansiosa e nervosa. Depois temos caranguejos e temos aqui obviamente a carta do carro. Se vocês têm a vossa lua em caranguejos, a vossa mãe foi sempre a mãe galinha.
Eu estou-me a rir porque a minha filha tem lua em caranguejo. A vossa mãe é mãe galinha. É alguém que se calhar pode ter sido super protetor ou é super protetor, em que a maternidade é o centro de todas as coisas, que está sempre estressado com o vosso bem-estar, com a vossa saúde, o que é que vocês fazem e que gosta efetivamente de tudo aquilo que envolva cuidar dos filhos, da família e está sempre ansiosa. Temos de ter muito cuidado porque o lado sombra de uma mãe com uma lua, obviamente, se vocês tiverem a vossa lua em caranguejo e ou até tiverem uma mãe do signo caranguejo, o lado sombra é sem dúvida pessoas que são demasiado possessivas. E acreditem, uma pessoa luta contra estas coisas, ok? Eu tenho uma lua em escorpião, portanto imaginem, uma pessoa luta relativamente a estas coisas para não tentar sufocar ninguém com o nosso amor, ok? Depois, temos Leão, ok? E temos aqui a carta da força para Leão. Se vocês têm uma lua em Leão, potencialmente vocês percepcionaram a vossa mãe como uma criança grande, feliz, criativa, altamente criativa, altamente dramática, generosa também. Alguém que se calhar vocês percepcionaram como querendo ter sempre o centro das atenções, ok? Mas que era divertida. E que encorajava-vos vocês a expressarem-se de forma criativa também. Portanto, se nós temos uma mãe galinha, se vocês tiverem uma lua em caranguejo, se vocês tiverem uma lua em leão, a vossa mãe queria sempre, estava sempre tipo, vocês conseguem, vocês são os melhores, vocês são incríveis. Ou então para o lado sombra era alguém que tinha se calhar, ou que não conseguia elogiar, às vezes isso pode haver aqui alguns aspectos assim desses, ou alguém que possa ter tido ressentimento de algum sucesso ou de conquista que vocês tenham, mas isso são em casos mesmo extremos, mas lá está, Lua em Leão, vocês têm uma necessidade, porque esse amor foi-vos passado, vocês têm aqui uma necessidade emocional de criatividade e de terem um palco, nada mal. Depois, se vocês têm uma Lua em Virgem, esta aqui é tricky, ok? Existem umas quantas que são tricky, como uma lua em Capricórnio, Escorpião, em Virgem também, isto é sempre tricky nestes aspectos, Carneiro também, muita combatividade. Aqui se vocês têm uma lua em Virgem, provavelmente vocês sentiram que tinham que ser, vocês percepcionaram a vossa mãe como alguém extremamente perfeito e implacável de certa forma, muito atento aos pormenores, alguém que era perfeccionista, trabalhadora, esforçada, ok? E portanto vocês, por um lado, quiseram efetivamente e elas foram exigentes e ajudaram-vos, eram pragmáticas, pessoas pragmáticas, preocupadas convosco, e nunca havia nenhum problema que não tivesse solução, mas por outro lado, se calhar podem ter sentido que vocês nunca conseguiram ser perfeitos aos olhos desta pessoa. Este é o lado sombra da lua em Virgem, portanto, às vezes costumam surgir em alguns casos, em alguns mapas, pessoas com lua em Virgem que têm uma certa ansiedade ou nervosismo para fazer as coisas certas porque emocionalmente precisam de se sentir assim, ok? Depois temos, voilá, temos, se vocês nasceram com lua em balança, vocês percepcionaram a vossa mãe como alguém belo, mesmo que não tivesse uma beleza convencional, alguém diplomata, alguém pacífico, alguém que era amistoso com os outros, tão amistoso que não gostava de confrontos, alguém que vos ensinou que a diplomacia era a coisa mais importante de todas. E que se calhar isso fez com que vocês quisessem evitar a todo custo conflitos na vossa vida. Portanto, vocês têm uma personalidade emocional bastante que quer agregar e que não quer dividir. Isso por vezes pode ser uma coisa má, quando nós efetivamente somos doormats, agora não me estou a lembrar da palavra em português, como os capazes dos outros, esse poderá ser um lado sombra, alguém que não confrontava, ou como, por exemplo, se vocês tivessem algum problema com esta pessoa simplesmente dizia o problema não é meu, se tu tens um problema então o problema és tu que tens, porque eu sou uma pessoa pacífica, ok? Portanto, vocês aprenderam muito sobre o comportamento evitante, muito também sobre a diplomacia, sobre criar harmonia e sobre cuidar das outras pessoas também, ok? Depois, há outro lado sombra de lua em balança, não conseguirem estar sozinhos. Havia perpetuamente aqui um acompanhamento.
Depois temos Escorpião e temos aqui a carta da morte, que é a transformação. Ora, costuma-se dizer quem tem a lua em Escorpião, e eu estou a dizer isto porque também conheço muitas mulheres com lua em Escorpião, felizmente, o que é interessante, ok? Eu venho aqui sempre partilhar também a minha experiência relativamente a isso. Quem tem, principalmente mulheres, não é? Mas quem tem lua em Escorpião diz que a lua em Escorpião herda, de certa forma, todos os traumas associados com o feminino na família, porque o Escorpião é esta energia obscura e de transformação. E, portanto, se vocês tiveram uma mãe com a lua em Escorpião, significa que vocês tiveram na vossa casa uma pessoa intensa, possessiva, forte, que vos ensinou a ultrapassar todos os problemas, que vos ensinou só por exemplo, só por olharem para ela a ultrapassar dificuldades. Esta pessoa pode ter tido uma experiência de vida difícil, ok? E que não mostrava sentimentos porque simplesmente achava que associar emoções, se não fossem emoções positivas, poderiam ser uma fraqueza. Portanto, esta pessoa, esta mulher, vocês percepcionaram sempre com alguém misterioso, como alguém que às vezes podia ser um bocadinho manipulador, poderá ser o lado sombra. O lado, a luz é sem dúvida a força e a inspiração, mas alguém que vocês nunca viram mostrar vulnerabilidade e portanto não sentem às vezes empatia emocional, e podem se ter sentido manipulados de certa forma, porque é uma mulher muito forte, é alguém com uma grande capacidade, uma grande dedicação a tudo aquilo que faz e uma grande capacidade de resiliência, ok? Portanto, sem dúvida isso é a grande força e a vitalidade, e o lado sombra é sem dúvida a parte da manipulação, o trauma, o secretismo também, com o qual depois nós não conseguimos construir pontos, porque se nós vamos percepcionar tal e qual como a lua envia, vamos percepcionar alguém sempre perfeita, é muito complicado, depois nós conseguimos criar pontos e relacionamentos com alguém, porque vamos sentir-nos sempre em xeque e não vamos sentir-nos confortáveis a revelar absolutamente nada sobre nós mesmos, ok? Portanto, já sabem, quem tiver uma mãe com este posicionamento, por acaso é o meu caso, eu sou lua em Escorpião e tenho uma mãe com uma lua em Escorpião, sem dúvida que existe aqui estes dois pontos de heroísmo e determinação e ao mesmo tempo não se sentir à vontade com vulnerabilidade, o que faz com que haja aqui um fosso profundo do qual depois também o filho ou a filha terão de se libertar, ok? Depois, uma energia que não tem nada a ver é Sagitário. Eu conheço tanta gente com lua em Sagitário, vocês, tipo, principalmente homens com lua em Sagitário, são tão divertidos, são tão otimistas. Eu tenho Saturno em Sagitário, e pronto, e a minha sétima casa em Sagitário, eu atraio muita gente que tem Mercúrio e Lua em Sagitário, ok? Preciso que os outros posicionamentos sejam diferentes, senão ninguém vai a sítio nenhum. Mas são tão divertidos, tão aventureiros, são... Pronto, não vou dizer que são completamente loucos, mas estão lá muito próximo. E temos aqui a temperança, e também mulheres em Sagitário em Lua em Sagitário são incríveis também. A temperança aqui, se vocês tiveram uma mãe, ou melhor, se vocês têm uma Lua em Sagitário, vocês tiveram uma mãe, que não precisa ter de signo de Sagitário, mas que era aventureira, que era liberta, que era uma pessoa com uma mente muito para a frente, tal e qual se vocês tiverem também, se vocês conhecerem alguém com Lua em Aquário, exatamente. É uma coisa muito, muito parecida, mas Aquário é mais desapegada. A Lua em Sagitário é alguém apaixonado pela vida, pelos filhos, por toda a gente, não é? Se vocês tiverem essa Lua em Sagitário, existe aqui, esta vossa mãe pode-vos ter ensinado muito sobre a cultura, sobre a filosofia, sobre outras pessoas, sobre a importância de resolver problemas, de Hakuna Matata autêntica, ok? De regular internamente as vossas emoções, e de continuar para a frente, porque era uma mãe literalmente aventureira e foi alguém que potencialmente deve ter estado sempre em contacto com os outros. Depois, Capricórnio, outra energia que não tem nada a ver, esta energia da carta do diabo. Eu sei, ninguém gosta de ver isto, não é? Isto é a torre,
aqui o diabo está relacionado com Capricórnio, ok? E quem tem uma lua em Capricórnio potencialmente teve uma mãe que era alguém especificamente dotado para alguma coisa, ou alguém que era bem sucedido, ou era alguém que era trabalhador, ou alguém que tinha o seu próprio negócio. Tendo em conta que temos aqui o diabo, podia ser alguém viciado em alguma coisa, mas não tem necessariamente de ser, pode ser workaholic, pode ser adito a outra coisa qualquer, ok? Mas é alguém leal e sério, com a sua própria linha de pensamento e, e que efetivamente vos inspirou a serem bem-sucedidos, a ganharem o vosso próprio dinheiro, a batalhar, a não desistir e a verem efetivamente a big picture de todas as coisas. Porque isto é uma mulher, se vocês têm esta lua em Capricórnio, a vossa mãe era uma mãe trabalhadora, era alguém, não vou dizer como a lua em Carneiro, que era alguém pioneiro, pode também ter sido, porque as mulheres acabam por ser todas pioneiras, né? De certa forma, não é? Parece que estamos sempre a reviver aqui as mulheres e os homens, porque os homens também dentro do patriarcado, se como decidirem amanhã ser um homem ficar em casa a tomar conta dos filhos, também vai ser pioneiro daqui a nada, porque a maioria das pessoas é curta, então nunca dá para fazer nada. E então, mas há alguém que era trabalhador e alguém ambicioso, ok? Portanto, você pode ter passado esta necessidade emocional de vocês conseguirem chegar lá, chegarem e ultrapassar os vossos limites e fazer e materializar as vossas ambições. Depois temos uma lua em aquário, ok? A lua em aquário, se vocês têm uma lua em aquário, vocês tiveram uma mãe ou percepcionaram-na de certa forma como alguém inovador, excêntrico, alguém amigável, alguém que está além do seu tempo, alguém que é muito para a frentex, alguém que se calhar acredita em coisas que os outros vão achar estranho, alguém que efetivamente vocês percepcionam às vezes mais como um amigo do que propriamente uma mãe, uma amiga mais do que propriamente uma mãe, e as coisas podem ter sido tão às vezes tocado lá, às vezes sem grande intensidade emocional, que pode haver aqui algum desapego ou então algum distanciamento, poderá ser o lado de sombra, a lógica, a racionalidade para não ser o lado de sombra, do género, o que é que estás a chorar? Ai, não sejas dramática, é exatamente o oposto do outro signo, não é? Da lua em Leão ou dos leoninos, mas existe aqui um pensar à frente, é alguém, uma mulher que vos ensinou a ver para além do óbvio, alguém visionário e alguém também profundamente espiritual e que, tal e qual como todos os aquarianos, quis sempre ajudar os outros, ok? Depois temos, por fim, e não é o último, eu depois já vou fazer aqui mais uma ressalvazinha, temos aqui peixes, ok? E peixes, se vocês têm uma mãe em peixes, aqui uma lua em peixes significa que vocês tiveram uma mãe que era uma criativa, alguém emocional, alguém que empatizava com os outros, alguém que é místico ou que está associado a artes, alguém que era vulnerável, tão vulnerável que poderia ter algum problema de saúde ou algum problema psicológico, ou que efetivamente não estava muito presente, ou que vocês, às vezes nem é a percepção que nós temos, às vezes as pessoas podem estar presentes e vocês sentirem que não têm uma conexão espiritual, emocional com outra pessoa. E é isto agora que eu quero falar. Portanto, isto é o lado luz, é a criatividade, a empatia, é a bondade, e o lado sombra é de alguém que está ausente ou que tem algum problema porque não consegue efetivamente gerir-se a si mesmo, ok? Agora temos que falar das casas, não é? As casas, como é que isto funciona? Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem sempre pensar que as casas correspondem aos signos, quando na realidade não correspondem. As casas, existem aqui regências, obviamente, mas as casas são temas, podem estar associados aos temas, obviamente aos temas dos signos, mas é a forma como os mesmos são filtrados. Por exemplo, uma coisa que não tem a ver, por exemplo, uma lua em caranguejo na primeira casa. Uma lua em caranguejo na primeira casa, como a caranguejo tem a ver efetivamente com o cuidado do próximo, com a família, com as emoções. Ao mesmo tempo, como está na primeira casa, vai ser alguém que a primeira casa é combativo, aguerrido, é o nosso ascendente. Se vocês têm o vosso ascendente na vossa lua, vocês vão wearing your heart on your sleeve. Toda a gente vos vai ver chateados, felizes, a chorar. Vocês não vão ter
qualquer tipo de problema em demonstrar as vossas emoções e vão ser muito combativos com as vossas emoções. E portanto, uma mãe com, se vocês tiverem uma lua em caranguejo, por exemplo, na casa 1, a vossa mãe se calhar era bastante emotiva, demonstrava-vos as vossas emoções, se calhar era uma pessoa também combativa, se calhar podia ter mudanças de humor rápidas, podia ser uma pessoa às vezes tipo agressiva com vocês. Portanto, vou dar aqui outro exemplo, sei lá, uma lua em leão, mas depois na sexta casa, portanto existe aqui um gosto pelo dramático, pela criatividade, tudo isso, mas depois filtrado pela sexta casa, significa que vocês conseguiram organizar isto e que esta pessoa, de certa forma, fez com que vocês tivessem uma capacidade de organização do vosso método criativo, das coisas que vocês fazem criativamente e até mesmo do vosso próprio ego, o vosso trabalho, efetivamente. Se vocês têm aqui a sexta casa, significa que vocês têm uma necessidade de trabalho de dar aos outros e de partilhar este palco com as outras pessoas e darem aos outros a brilhar também, a capacidade de brilhar, e de partilhar esta criatividade com as outras pessoas. Mais exemplos. Eu estava a dar o exemplo de Capricórnio da 12ª casa. Por exemplo, se for peixes, peixe é complicado, mas imaginem um peixe na 10ª casa, significa que vocês têm uma capacidade de organizar aqui esta emoção e espiritualidade e portanto é um ponto positivo, ou seja, não é do lado de luz. Obviamente eu só estou a dar aqui os aspectos do lado de luz, alguém que efetivamente vocês têm, que vos passou uma necessidade emocional muito grande, de serem bem-sucedidos, de ajudarem os outros, de conquistarem os vossos objetivos. Vocês não deixam de ser artísticos ou empáticos, mas são pessoas altamente que conseguem manifestar e concretizarem os vossos projetos, ok? Portanto, temos aqui muitas linguagens possíveis. A primeira casa vocês sabem que é o vosso ascendente, que tem a ver com a energia da identidade. A segunda casa é finanças, a terceira casa é comunicação. Portanto, imaginemos que temos uma lua em caranguejo e é na terceira casa. Esta pessoa podia ser bastante faladora e vocês podiam efetivamente ter aqui um relacionamento muito interessante com vizinhos e irmãos e uma pequena comunidade. Portanto, isto depois depende obviamente do resto do vosso mapa, das interações que esta lua estabelece. Às vezes vocês podem ter um posicionamento lunar, mas não haver aspectos, esta lua não interagir. E portanto isto tem sempre a ver com o vosso mapa, com a forma como vocês viveram a vossa vida. Olhem também para a vossa quarta casa, vejam que signo é que têm, olhem para a 10ª casa. Isto é sempre interessante e ainda mais interessante é quando nós temos acesso também ao mapa dos nossos pais, obviamente com o devido respeito, pedir dados, dizer para o que é. Às vezes é um ponto de partida muito interessante para nós descobrirmos coisas sobre nós e sobre os outros e conseguir encaixar determinado tipo de comportamentos. Às vezes não é aquela coisa, pronto, lá estás tu a dizer, Margarida, que é para desculpar as coisas e fazer pazes. Às vezes não é fazer pazes, outras vezes é integrar coisas, outras vezes é relativizar, outras vezes é, ok, uma revelação, já percebi porque é que eu tenho determinado tipo de reações ou porque é que aquela pessoa tem determinado tipo de reações. Isso eu acho interessante. Depois lá o que nós fazemos com a informação que nós obtemos é lá convosco onde vocês a levam, não é? Se ficam sozinhos, se procuram terapia, se fazem constelações, isso aí a mim já não me interessa, mas é um bom ponto de partida. Eu gosto dos pontos de partida, ok? Ou não teria o meu nodo lunar norte em Carneiro, ok? E pronto, é isso. Agora sim, um grande beijinho a todos vocês. Espero que tenham um excelente dia da mãe, das mães, ok? De todas as mães, daquelas que cuidam dos seus filhos, que cuidam dos outros, que cuidam da terra, das plantas, da natureza, tudo aquilo que está à nossa volta. Quantas mulheres, quantos homens também não são mães? Obviamente que a fisicalidade conta muito, a biologia conta muito, mas é como eu digo, eu conheço muitas pessoas que já foram mães sem o ser, que já tomaram conta sem nunca terem parido e, portanto, a bondade do cuidar é aquilo que nós vamos celebrar hoje e, obviamente, dando destaque aqui a esta lua e a forma como nós recebemos esta energia, como é que nós percepcionamos a energia de quem nos trouxe ao mundo, ok? E perceber de que forma é que nós também cuidamos dos outros através da nossa lua.
Tá bem? Agora sim, se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui. Isto vai dar pano para mangas, tenho a certeza. E estejam atentos porque depois eu vou lançar também as mães de cada signo solar. E agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.